No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito que vale. Vale o que está escrito, que foi falado pelo próprio Deus Altíssimo. Eis que todas as almas são minhas. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa deixará de ser minha. Essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo ouvinte. E Deus deu a você uma consciência, uma inteligência. Ele deu a você o direito de pensar, pesar, colocar na balança a sua própria vida. E então decidir seguir a sua voz, a sua palavra, ou não. Obedecer ou desobedecer. Cabe a você e exclusivamente a você. O diabo não tem poder sobre a sua vontade. O diabo não tem autoridade sobre a tua vontade. Você é senhora, senhor da sua própria vontade, da sua própria vida, da sua própria cabeça. Nem Deus impõe a vontade dele para nós. Se ele não impõe a vontade dele para nós, quanto mais o diabo. Então, amiga e amigo ouvinte, a sua alma pertence a Deus. A sua alma pertence a Deus. E se você seguir o caminho do mal, você pode ter certeza que a sua alma deixará de ser dele. Vai morrer e passar a eternidade no sofrimento e na dor. Mas se você decidir segui-lo, ouvir a sua voz e obedecê-la, então você será salva. A sua alma não morrerá. Mas tudo depende de você. O que você escolhe? Nós temos todos os dias aqui determinado a bênção para a sua vida. Todos os dias nós ministramos, profetizamos a salvação para você. Porém, a profecia só se cumpre na vida daqueles que creem, daqueles que obedecem, daqueles que atendem à sua palavra. Então, amiga e amigo ouvinte, aproveite esse final de ano, esses últimos dias do ano. Hoje é dia 29 de dezembro de 2016. Pensa bem, pese bem. Você vai chegar ao final desse ano, vai começar o ano de 2017 na mesma situação, devendo
Você não está devendo ao comerciante, à padaria ou a quem quer que seja, o agiota. Não. O pior débito que o ser humano pode ter é para com Deus. Por que você não sobe no altar? Você vai ter oportunidade nessa virada. A virada do ano será a virada da vida dos que creem. E as pessoas que creem vão subir no altar. Vão subir no altar com a vida velha, vão subir no altar neste ano velho e vão descer do altar com a vida nova, com uma outra vida, a vida que Deus escolheu para aqueles que o amam. Essa é a proposta. Não perca essa oportunidade. De sábado para domingo, a partir das 10 da noite, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos a noite da virada, o ano da virada. Nós teremos a virada não apenas do ano velho para o ano novo, mas da vida velha para uma vida nova, uma nova vida. Isso vai acontecer com aqueles que subirem no altar com determinação, dizendo: eu não aceito mais essa vida. Eu abro mão da minha vida velha. Eu deixo a minha vida velha no passado. Eu sepulto essa vida velha para começar uma vida nova. Como? No altar de Deus. É o altar, é o espírito do altar, o espírito de Deus, que faz essa transformação na vida daqueles que se entregam, que se rendem. Então, prepare-se. Determine isso na sua vida. Você vai ouvir o testemunho agora da Cláudia. Você já ouviu falar de filha, de filho que resgata o pai ou a mãe? Pois bem, essa foi a situação da Cláudia e a sua filha. A Cláudia era obreira, fiel, muitos anos, mas ela se perdeu. E quem salvou a Cláudia foi a filha dela, uma menina, uma criança. A gente sabe dos pais que resgatam os filhos. E agora, ver os filhos resgatando os próprios pais, isso é uma coisa muito difícil. E o testemunho da Cláudia vai falar por si só. Vamos ouvi-la. Qual é o seu nome? Cláudia. Ô, Cláudia, quantos anos você foi obreira? 15 anos mesmo. 15 anos. E por que você saiu? Devido à vida sentimental e devido a isso eu tive mágoas. Mágoa, né? Essa mágoa e essa situação da vida sentimental levou você para onde? Eu fui para outro ministério e através desse ministério a minha fé foi enfraquecendo, né? E lá eu via, o trabalho lá era totalmente diferente da Igreja Universal, e aquilo foi me enfraquecendo. Foi onde eu comecei voltei para a prostituição, para os vícios e até um relacionamento muito complicado. E quando você entrou nos vícios, nessa perdição total, e alimentando essa mágoa no seu coração, qual foi o momento mais amargo da tua vida? Foi quando eu fui numa sexta-feira para um lugar, para um ambiente, uma balada, nem falo balada, um restaurante, e eu bebi muito, tomei muito, bebi muito, tentei o suicídio naquela noite e fui buscar a minha filha na porta da IUD. Eu estava extremamente, assim, alcoolizada, eu não conseguia nem dirigir, pedi para uma pessoa dirigir, uma pessoa que eu não conhecia. E ali eu vi a vergonha, porque eu ensinei a minha filha um caminho e ela estava vindo o oposto. E eu daquele jeito, aquele estado, assim, como realmente uma pessoa perdida, totalmente perturbada, totalmente. E assim, veio aquele peso, eu falei, eu vou morrer. E foi quando eu pedi ajuda para minha filha, eu falei, me ajuda porque eu vou morrer, eu não aguento mais. Esse para mim foi o fundo, porque eu perdi tudo, né, bispo? Entendi. A dignidade, eu perdi tudo, perdi tudo. A sua filha, mais para os ouvintes entenderem,
a senhora saiu e a sua filha continuou na Igreja Universal. Sim, sim, minha filha continuou na igreja e era incrível, porque eu ensinei esse caminho para ela, né? Ela é uma mulher de Deus. Eu deixava ela na porta da igreja e ia, primeiramente foi para outro ministério, depois eu deixava ela e saía para beber, para fumar, para fazer tudo que ela nunca nem imaginou. E eu fazia escondido, porque eu tinha vergonha dela. Parecia que era ela a mãe e eu a adolescente. Então eu fazia tudo escondido. Fumava assim. Quando eu ia chegar perto da igreja, eu tirava o cigarro do carro. Era horrível, uma situação muito difícil mesmo, muito difícil. E como você foi resgatada? Pela minha filha. A minha filha, ela realmente, minha filha é uma grande mulher de Deus, que em momento algum ela disse depois para mim: mamãe, eu via tudo, eu sabia de tudo, o Espírito Santo mostrava tudo. Em momento algum, bispo, ela pegou e recriminou. Ela foi, assim, uma mulher sábia mesmo. Ela sabia que eu estava fazendo coisa errada, mas ela fazia as correntes dela, os propósitos dela. E foi quando ela falou para Deus, ela disse para mim: ou o senhor mata minha mãe ou o senhor traz minha mãe de volta. E foi essa situação horrível, foi o que eu acabei voltando. Quando eu falei para ela: me acode, me socorre, porque eu tinha orgulho, né? Como que eu vou pedir para uma adolescente, minha filha, me ajuda? E eu pedi para ela: pelo amor de Deus, filho, me ajuda. O que a sua filha é na igreja? É obreira. Ela é obreira? Ela é obreira. E ela resgatou a mãe? Ela me resgatou. Se não fosse Deus e a sabedoria de Deus nela, porque, bispo, geralmente as pessoas condenam a gente por ser ex-obreiro. Ainda mais eu que, né, não foi tantos anos assim, mas muito conhecida na onde eu estava. E ela quietinha, ela só me observava e orava. E ali ela, com aquela sabedoria, ela falou: mãe, eu já sabia. Foi incrível o dia que ela falou isso: mãe, eu já sabia de tudo, mas eu fiz um voto com Deus, porque não foi essa mãe que eu conheci. Essa mãe não é minha. Então, ou Deus levava você, ou Deus te trazia de volta. E eu tô aqui, bispo, eu tô chorando porque ela só tem 18 anos hoje. Só tem 18 anos. Ela tinha todos os motivos para ter vergonha. E ela fala: não, você vai arrebentar, você vai ser muito usada. Ela é minha força abaixo de Deus, bispo. Ela te via como uma alma preciosa, né? Só que é assim, é incrível. Ela é sábia, mas ela não passa a mão na minha cabeça não, viu? Se ela tiver que me repreender, ela repreende até da hoje. Fé, né? Ela é da fé. Ou vai ou racha, ou você vai ou Deus te leva. Ela não tem sentimento, não. Ela é universal. Ela é universal. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a importância da corrente do resgate para receber as pessoas que estão afastadas, que se perderam neste mundo? É a maior importância. Essa corrente, eu vejo ela como ex-obreira, né? É aquele abraço forte que o ex-obreiro precisa. Porque o ex-obreiro, é muito difícil esse negócio de ex-obreiro, porque a gente se acha assim, o pior das pessoas, bispo. É mesmo? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu voltei, eu não voltei assim numa reunião às 9 da manhã. Eu voltei às 6 da tarde, como um ratinho escondidinho para ninguém me ver. E o Senhor Jesus não é assim. Ele nos ama de uma forma que hoje eu nem sabia que eu ia estar aqui. Nunca imaginei. Porque para mim eu ia morrer. Então quando eu cheguei na catedral, que eu fui lá na igreja e através do homem de Deus, o Senhor Jesus falou assim: vem aqui, eu te acolho, sabe? E assim, bispo, eu falo isso para todos os ex-obreiros que devem estar ouvindo. Existe uma saída. E o Senhor Jesus nos ama, porque nós não somos dignos. Mas se nós estamos vivos ainda, é porque existe uma esperança. E eu estou aqui, porque realmente eu fui uma vergonha. Porque eu fui obreira, e aquela obreira, nossa, Dona Cláudia, ela virou assim um bicho feio. Foi muito feio. Eu falo mesmo, eu estou falando porque eu sei que através do meu testemunho muitas almas vão ser ganhas, mas eu falo para esse ex-obreiro: volta correndo, e nessa corrente do resgate, porque o que nós temos mais é o amor do Senhor Jesus para cuidar deles, né? Eu acho que é isso aí. Exatamente, é importante a senhora falar isso, porque nós estamos recebendo, eu e minha esposa, eu digo nós, com toda a fé, com todo o respeito, sem julgar, sabe, sem apontar dedo. O que eu quero é ajudar você a se recuperar, como a dona Cláudia acabou de relatar, a se erguer, a voltar a ter aquela fé ativa, sabe? Ter a sua salvação. Então,
Não tenha medo, não tenha dúvida. Porque é como disse o Bispo Macedo, vai ter um tapete, né? Vermelho com o sangue de Cristo para você ser lavado e ser uma nova pessoa. Dona Cláudia, muito obrigado por seu depoimento. Com certeza ajudou muitas pessoas. Obrigado, senhor Bispo. Obrigado. E a IURD, viu? Porque se não fosse a Igreja Universal, o que seria de mim e da minha família? Deus abençoe. Amém, amém. Graças a Deus. Então, você viu o magnífico testemunho da Cláudia, resgatada pela sua própria filha. Que coisa magnífica, né? Agora, nós temos um outro testemunho, que é o do Noilton. O Noilton era uma pessoa que tinha uma família, tinha um trabalho, era obreira, sua vida estava organizada, arrumadinha, mas deixou a malícia entrar no coração e os seus olhos começaram a ver com maus olhos a obra de Deus. Conclusão, ele se envolveu no homossexualismo, deixou a família, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu tudo. Mas mesmo no fundo do poço, a misericórdia de Deus foi estendida para ele, da mesma forma como Deus fez com a Cláudia. Vamos ouvir esse testemunho. Vale a pena você até aumentar o som do seu rádio para ouvi-lo, para não deixar se distrair, para você ver como Deus é grande. Vamos ouvir. Qual é o seu nome? Noilton. Ô Noilton, quanto tempo você ficou dentro da igreja? 5 anos. E o que você fazia? Eu fui obreiro. Obreiro há quantos anos? 1 ano de obreiro. Há 1 ano. Você saiu por quê? Qual foi o motivo que levou você a se afastar? Foi malícia, bispo. A malícia entrou em você. Isso. Quer dizer, o espírito da malícia se hospedou no seu ser. Sim. E devido a isso, você começou a ter pensamentos errados, pensamentos ruins, né? E quais foram os pensamentos que você foi alimentando dia após dia? Olha, a primeira coisa que aconteceu veio na minha mente que eu não precisava mais orar. Eu, mesmo quando estava de obreiro, uniformizado, nas sextas-feiras, eu de ficar lá no salão, eu ia para frente da igreja, supostamente fingindo estar fazendo ponto de fé, porque eu já estava mal, né? E vários pensamentos, o mundo começou a entrar dentro de mim a tal ponto que eu de obreiro, eu só pensava besteira mesmo, porque antes de entrar na igreja, eu era muito mulherengo. Então todo aquele pensamento mudando voltou com toda a força. E esses pensamentos mundanos levaram você para qual destino? Prostituição. Então, de obreiro, eu comecei a focar meus pensamentos em mulheres. Eu ficava ali na igreja, mas eu ficava observando as mulheres, ficava com pensamentos pejorativos mesmo, obscenos. Entendi. E quando você saiu, como que ficou a sua vida? Minha vida, ela caiu de tal forma que quando eu entrei na igreja não tinha vício algum. Então a primeira coisa que aconteceu, eu enveredei para o álcool. Do álcool eu quis experimentar algo a mais, então fui para a cocaína. Da cocaína, já não estava já me preenchendo, eu fui e caí na besteira de experimentar o crack. Então, pra eu ter ideia, por causa do crack, eu cheguei a abandonar minha família para viver com outro homem. Eu cheguei ao ponto de me ver, abandonei minha casa e fui morar com outro homem, porque aquele homossexual, ele sustentava o meu vício. Então, tive várias vezes marcado para morrer. Fui preso por 2 vezes, apanhei muito, gemi. Eu vivi ali no meio a gíria que eles usam lá, a noia, né? E as pessoas falam pra mim, rapaz, o que você tá fazendo aqui no nosso meio? Você não pertence ao nosso meio. E teve uma noite que foi muito marcado. Eu mesmo comecei a me ver morto. Eu usei muito crack e eu comecei a ter alucinações. E naquela madrugada, onde eu estava, naquela comunidade, houve um assassinato ali. E eu comecei a ver aquelas pessoas vindo me matar. E naquela noite ali eu mandei uma mensagem para casa, despedindo da minha esposa, achando que eu ia também morrer naquela noite.
E quando o resgate chegou até você, como é que foi? Porque o resgate ele tem recuperado pessoas que um dia estiveram, né? Hoje se encontram perdidas. E quando chegou até a sua pessoa o resgate, como é que foi? Olha, eu me lembro que foi 2 anjos, que até hoje eu agradeço muito a Deus por ter enviado eles. Por várias vezes eu menti para eles, eles iam lá na minha porta, insistiram, eu não queria receber, às vezes eu mentia, eu falava que eu não estava, mas eles não desistiram, bispo. Foi dois obreiros. Quer dizer, foram verdadeiros soldados do resgate. Graças a Deus por eles terem insistido. E mudou a sua vida agora? Mudou. A partir daquele resgate, eu passei a ter vida. E essa vida hoje, a prova é que eu estou aqui. Porque uma pessoa que estava marcada para morrer, que não tinha esperança, que todo mundo tinha vergonha, minha família tinha vergonha de mim, eu vivia caído, sujo, vivi na rua. Então, eu agradeço muito àqueles 2 anjos. Ok, Deus te abençoe. Como uma ovelha perdida, assim te encontrei. Abandonada e ferida, te resgatei. E te carreguei nos meus braços e te trouxe aqui pra te ajudar, pra tua alma salvar. Não se preocupe que o seu passado pra mim já morreu, mas tenha cuidado que o seu inimigo não se esqueceu. Te afastou de mim para te fazer sofrer. Vem, me abraça, eu amo você. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, faria mais tudo o que fiz. Perdoa a minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, desde as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 a te procurar. Hoje é dia de festa por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez.
amiga, meu amigo ouvinte, nós sabemos que a misericórdia de Deus é infinita. É infinita, não tem fim. Mas a misericórdia de Deus só acontece para com aqueles que se voltam para Ele. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi assim. Ele teve que voltar para a casa do pai, para que o pai viesse correndo na sua direção. Quando ele decidiu sair de casa, o pai ficou triste, o pai deve ter chorado, se angustiado, mas não podia fazer nada, porque era a vontade daquele filho. Mas quando o filho esboçou a vontade de se recuperar, então o pai veio correndo abraçá-lo. Então, você saiba de uma coisa. Todos os sábados, nós temos às 8 da noite a corrente do resgate. Quando o bispo Antônio e seus demais companheiros, em todo o Brasil, estão trabalhando exclusivamente para atender as pessoas que estão afastadas. Então, você que está afastado, que sente vontade de voltar, isso já é um sinal do Espírito Santo. Isso já é um toque de Deus para você voltar. Se você não sente nada, você sente desprezo, vazio, você não sente nada. É porque Deus não tocou em você. Mas se você voltar mesmo assim, Ele vai te atender. Mas aquelas pessoas que sentem saudade, que sentem alguma coisa assim, puxa, se eu pudesse voltar. Se dentro de você há um resquício, apenas uma coisa, uma nuvenzinha, pequenininha, com vontade de voltar, é o Espírito Santo que está dando sinal. Olha, volte, que eu estou pronto para te ajudar. Então, neste sábado, como todos os sábados, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás, como em todas as sedes da Igreja Universal do Reino de Deus, as sedes, nos templos, nas catedrais, nós temos aos sábados, 8 horas, a corrente do resgate. E você é o nosso convidado. E neste sábado, excepcionalmente, nós vamos ter a noite da virada. A noite da virada, não do ano velho para o ano novo, mas da vida velha para a vida nova. Neste sábado, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, com a Santa Ceia. E você é o nosso convidado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Graças a Deus.